amigos, eu sei que vai pegar um ventinho, um barulho de vento, o sol também resolveu ir embora bem agora que eu fui gravar, mas hoje é meu último dia aqui no meu tempo de descanso. Parei aqui agora nas dunas, tava dando uma corridinha e na real nem é corridinha porque eu não sou tão bom, tava caminhando e ouvindo um pouquinho do Senhor e vim aqui compartilhar com vocês. Mas antes de qualquer coisa, Deus abençoe demais o ano de vocês. Feliz ano novo. Eu sei que é muito estranho falar isso, que agora já é final de janeiro, mas o último vídeo nesse canal foi dezembro, né? No Natal. Então acho justo deixar essa mensagem. Deus abençoe teu ano. E agora, nesse vídeo, o primeiro vídeo de 2026, eu queria falar sobre o fato que eu cansei, gente. Eu sei que você vê na thumb, a thumb é sempre um pouquinho exagerada para chamar um pouco essa atenção. E não, eu não vou abandonar nada, eu não vou deixar nada, eu não vou desistir de nada, mas eu cansei. A verdade é que a galera aí que nos acompanha ali na igreja, os nossos amigos, às vezes não percebe um pouquinho, porque não sabe como é que é o corre completo, mas a gente cansa, gente. Às vezes a galera critica, Duda, por que tu foi um pouco menos aqui ou lá? Por que tu não conseguiu participar disso? Mas a gente cansa, gente. A gente cansa, a gente é humano também. Em 2025 foi um ano muito bom, não tem nada para falar de 2025, foi maravilhoso. Papai do Céu nos abençoou muito. E chegou o final de ano e adivinha, tava cansado. Cansei mesmo e precisei de um tempo de descanso. Sabe que Elias, o profeta Elias, eu já preguei isso no UP no mês de setembro, e eu tenho um vídeo aqui que é o Chat com Deus, que se você quiser ver depois desse vídeo, você pode ver, onde eu prego sobre Elias. Elias foi um profeta muito usado por Deus, e ele, depois de viver o principal milagre com Deus, a Bíblia conta que ele fica depressivo, gente. Ele fica, cara, conturbado. Elias fica muito mal mesmo. E como hoje a galera chama de um burnout. Por quê? Porque ele estava cansado. A prova disso, né, é que o anjo chega para ele e a primeira coisa que o anjo dá para ele é descanso e comida. Ele precisava se alimentar bem e descansar. E agora, esse início de ano aí, fiquei uma semana agora descansando. Amanhã eu já volto, já vou curtir com a galera do UP, o culto de sexta. Sábado tô na produção e domingo tô no high. Vai ser muito bom, tô com saudade, mas precisei desse tempo de descanso e pra mim foi bom demais, gente. Sabe, isso aqui, ó, eu vou até falar um pouquinho pra vocês do simples que eu vivi aqui, mas foi muito bom, sabe? E a primeira coisa que a gente precisa falar é que todos nós precisamos aprender a descansar. E aprender a descansar da forma correta, gente. Da forma certa. Eu vim aqui pra praia. É uma praia da minha família aqui. Uma casa na praia, bem simples. E eu aprendi a primeira coisa a desligar. Desligar, gente. Ficar um tempo sem celular. Eu não sei como tá você, mas se eu fico muito tempo sem mexer no celular, eu ficava mal. Isso tá errado. Então eu desliguei do celular e comecei a curtir, aproveitar algumas coisas muito simples, gente. Muito simples mesmo. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu sei que a galera gosta muito de jogo online e do game. E eu não tenho nada contra o game, o jogo online. Mas vocês já perceberam que às vezes a gente fica dependente disso? Que a gente precisa da internet, do 3G, precisa do jogo online, precisa responder as pessoas rápido. Cara, eu desliguei isso. Sabe o que eu fiz? Aqui na caçamba tem uma quadra de vôlei, uma quadra de futebol, e eu fui brincar, velho. Direto da praia da caçamba. Eu fui brincar, gente. Eu joguei muito, joguei tanto que no segundo dia eu tive que tomar Dorflex, velho. Porque eu tava muito destruído, doendo tudo que é tipo de músculo. Parece muito velho falando isso, mas foi o que aconteceu. Mas foi bom, gente. Joguei vôlei, joguei futebol, joguei taco, que é um jogo tão simples, gente. Precisa de um pedaço de madeira, uma bolinha, uma garrafa PET. Aí, gurizada, ó. Aí, ó. Quebrou nosso taco ontem, na hora do Yuri, e que a gente foi brincar, quebrou. Daí a gente veio comprar numa chave, chegamos na madeireira aí, ó. Essa aqui, ó, nos salvou. Eu disse, meu azar, vou perguntar. Cheguei ele e falei se eles não
fazer uns tacos pra gente. Fizeram de eucalipto. Ô, mas ficou muito massa aí, ó. Ô, ficou muito bom, mano. Agora vamos brincar. Vou fazer esses guri correr hoje. Pô, fez muito bem pra mim dar uma desligada. Outra coisa que eu fiz, eu fiquei sem horário, gente. Pai, isso foi muito bom. Dei uma desligada, às vezes acordava um pouco mais tarde, às vezes um pouco mais cedo. E às vezes eu curtia não fazer nada. E isso foi muito, muito bom poder descansar. Mas claro, uma coisa muito importante se dizer para nossa idade é: cuida para você não fazer tudo isso e não dar atenção quem tá perto de você. Então o fato de eu fazer tudo isso não tirou eu das minhas obrigações. Eu estive com a minha família. Quando elas faziam alguma coisa pra gente comer, eu ficava lá e limpava a louça. Às vezes eu fazia algo pra galera comer. Quando alguém queria brincar, eu também participava. Quando alguém queria ir no mercado, eu ia junto. Pra gente também não entrar dentro de uma bolha e fazer só o que a gente quer. Mas isso foi muito bom, sabe, gente? Dar uma desligada, assim, para depois poder voltar pro corre do dia a dia. Mas o mais importante desse vídeo que eu fiz, assim, foi muito especial, foi aprender a buscar o Senhor de novo, assim. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo quando eu tô em casa. Mas aqui eu fiz disso a minha prioridade, sabe? E isso é o mais importante desse vídeo, porque eu percebo que o que a gente mais erra, gente, que quando a gente vai tirar férias, a gente tira férias de Deus. Isso tá muito errado. Como não tem mais que acordar cedo, a gente acorda meio-dia e não busca o Senhor. Mas se Ele é a nossa prioridade, por que a gente quer tirar férias dele? Então, apesar de às vezes eu acordar bem cedo, às 7 horas, às vezes eu acordava às 10, mais tarde, mas a primeira coisa que eu tentava sempre fazer era buscar o Senhor. E quando não era a primeira coisa, eu fazia depois do almoço, à noite. Mas o que eu sempre buscava não falhar é o meu tempo com Deus. E às vezes era através da leitura, mas às vezes, por exemplo, eu sei que você não pode fazer como eu fiz, de sair correndo sozinho, talvez por causa da tua idade, caminhar na praia. Aqui na nossa praia é uma praia muito vazia. Vocês vão ver que sempre vai ter pouca gente, ó. Então é mais seguro de tu andar assim com o celular no bolso, aplicativo e tal. Mas eu sei que você não pode talvez fazer isso. Mas você pode chamar um parente e pedir para dar uma voltinha. E se você não puder, você pode uma hora ficar sozinho e ficar ali buscando o Senhor, ouvir um louvor. Às vezes fazer uma oração, não precisa ser longo, não precisa ser uma oração de horas, gente. Mas falar com o Senhor como quem fala com um amigo, falando obrigado por esse tempo de descanso. Mas esteja aqui comigo. Ouvir uma coisa boa em vez de ouvir bobagem. E acima de tudo, não ficar com a mente vazia no sentido de dar espaço para o pecado. Sabe que eu me lembro que nas piores épocas da minha fé, eu mais pecava nas férias. Porque nas férias, a gente, como eu disse antes, parece que tira férias de Deus. E eu desocupava a mente das coisas boas. E é óbvio que o pecado que há na gente me levava a pecar. Então, o que eu tenho a dizer para você é: se você for tirar férias, se preocupe em descansar. Isso sim, isso significa também desligar um pouco o teu celular. E depois, acima de tudo, se preocupe em buscar o Senhor. E apesar de ter chegado aqui no meu tempo de descanso muito cansado, eu tenho a dizer que eu tô voltando com muita energia, muito feliz, descansado e renovado pelo Espírito Santo para tudo que a gente tem a fazer aí no nosso dia a dia, seja na loja, seja na minha casa, seja no meu ministério, no High, no Up, em qualquer lugar. Retiro de Carnaval tá chegando, a gente vai ver coisas tão legais com o Espírito Santo, com Jesus, mas a gente precisa estar com a mente, o coração no lugar, e esse lugar é a presença de Deus. Então, obrigado aí por ter ficado comigo até aqui. Se você não tirou férias e vai tirar, leve isso em consideração. Descansa, desliga de algumas coisas e aprende a buscar o Senhor. Deus te abençoe. Se você já descansou, né? Se você já voltou à rotina, eu sei que a galera às vezes começa a estudar já ali no início de fevereiro, vai voltar à rotina, não esquece de buscar o Senhor, tá bom? Deus te abençoe muito, um ótimo ano. Esse é um ano que eu não sei como é que vai ser o canal por aqui, gente, não sei ainda o que o Senhor separou para esse ano, o ritmo de postagem, quantos vídeos vai ter, eu não sei exatamente o que o Senhor quer em relação a isso, mas tenha certeza que eu vou orar e o Senhor vai nos dar algo muito legal por aqui, tá bom?
E é isso, Deus te abençoe muito. Aqui vai aparecer alguns vídeos que você pode assistir. Qualquer coisa, meu contato tá aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Até o próximo vídeo.